Olá, galera. Hoje eu quero falar sobre trabalho. No nosso dia a dia, nós precisamos trazer o pão de cada dia para o nosso lar, para a nossa família, para dar de comer aos nossos filhos. Mas você veja que o trabalho está sendo escravo, porque enquanto você vê o trabalhador que trabalha no meio do sol, que trabalha o dia inteiro na construção, seja qual função que for, mas não tem tido valor, porque você vê o tanto do salário que é de um trabalhador, é muito pequeno. Às vezes chega a 2 salários no máximo. E hoje eu vinha passando e vi umas pessoas no meio do sol, suados, cavando buracos. E vai ver que essas pessoas não ganham um salário. Por que esse sofrimento tão grande? Se nós precisamos somente de comer e de ter uma roupa para vestir. E por que tanto sofrimento? Nós vemos que é para alimentar marajás. Porque nós vemos que um deputado, ele não ganha somente 2 salários nem 3, não. Ganha muito dinheiro. Eu não sei quanto é, também não interessa. Mas eu interesso passar para cada um analisar, é que o salário de um deputado é muito alto. E sem falar em outros cargos que tem, que são muitos cargos, né, públicos que eles exercem, e os salários são altíssimos. E eu não vejo este salário alto para o trabalhador que trabalha mesmo, pois essas pessoas só estão nesses cargos deles por causa do pobre, que eles maltratam até hoje, no meio do sol quente, o dia inteiro. E se faltar, não vai pensar que eles vão apontar o dia, não. O patrão não vai apontar o dia para eles, não. Por quê? Porque esta empresa já ganha pouco, e ganha um pouco mais, mas paga uma mixaria para aquele escravo ficar o tempo inteiro no meio do sol, como escravo. Eu digo isso porque eu passei também por isso. Eu morei em São Paulo e pude trabalhar em construções civis, né? E ali às vezes de ajudante, e vi como é o sofrimento tão grande para levar o pão de cada dia para casa. E se a gente ficar doente, como muitas vezes, às vezes peguei um acidente em trabalho, a firma arca com isto. Mas se você levar o atestado, mas se você não levar o atestado, você perde o dia, porque eles não vão apontar o dia para você, não. Tudo isso para ganhar apenas 2 salários, no máximo 3 salários. E eu estou colocando muito, mas não chega a isto que um ajudante ou um pedreiro recebe. Isso é muito pouco comparado ao salário desses marajás que nós vemos colocando escravos. Mas isso não vem de hoje, vem de há muito tempo. O governo mundial sempre escravizou pessoas, loiro, ruivos e morenos. Mas às vezes hoje, nos nossos dias, nós pensamos que escravos eram só negros naquela época. Não, é porque na época tinha mais negros, né, do que pessoas brancas, né, alvas. Mas naquela época todos eram escravos mesmo para trabalhar nas fazendas daqueles ricões, como de fato hoje a escravidão nunca acabou. Só que hoje é uma escravidão pior, que as pessoas ficam escravas e elegem os próprios aqueles homens que vão escravizar a gente. Nós estamos elegendo eles para que eles mantenham nós na escravidão. Infelizmente, hoje, nos nossos dias, está acontecendo desta maneira. E as pessoas não têm abrido os olhos para isto. Pois você veja que o sofrimento é tão grande, desde aquela época, que naquela época eles caçavam escravo, o governo caçava escravo, para trabalhar nas fazendas deles, e nos saleiros também, nas praias, para pegar sal, e o salário já vem do sal. Significa sal, eles pegavam sal.
a sua recompensa pelo trabalho. E ali nós vemos muitos sofrimentos naquela época e até hoje continua. Você veja que o pobre passa o dia inteiro numa jornada de trabalho sem ter tempo para nada. E o rico, já estão muito ricos, continuam escravizando os pobres. Por quê? Porque continua dessa maneira. O rico querendo viver à custa do pobre e vivendo à custa do pobre. E dessa maneira vai se passando o tempo e a escravidão se perpetuando na terra. De uma maneira que hoje, nos nossos dias, eles vão, até o dinheiro vai acabar. O dinheiro que vai ficar circulando é o dinheiro digital por enquanto. E logo em seguida vem o chip, que é a marca da besta. O 666, pois está em Apocalipse 13:16. Então, você veja que isso aí é o cumprimento das escrituras, porque as escrituras sagradas foi escritas pelos santos profetas para o nosso alerta também, que assim como aconteceu com eles, também aconteceria com cada um de nós nos nossos dias. E as pessoas têm pego as escrituras e desde aquela época eles não tiveram a vontade, o desejo do homem ser livres. Sempre eles quiseram, os ricos quiseram fazer os seus impérios, como de fato eles fizeram o Império Romano, que imperou e matou milhares e milhares de pessoas. Quem eram aqueles? Pobres e negros, porque sempre eles tiveram o preconceito contra o pobre, viu? Porque sempre eles quiseram dominar a massa rica dominar os pobres, para que os pobres fiquem comendo na sua bacia, somente aquelas migalhas, viu? E assim vão viver numa vida cada dia difícil para o pobre, e o rico cada dia mais rico, e o pobre cada dia de mal a pior. Pois é, meu irmão, isso é para abrir os seus olhos acerca disso. Analise. É isso aí. Até a próxima.